Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Thiago Bock, eu sou professor de Direito Administrativo e no ciclo à prova de hoje nós vamos falar um pouco sobre improbidade administrativa. Eu selecionei uma questão que eu trabalhei com os alunos das nossas turmas regulares da OAB primeira fase e a partir dessa questão a gente vai ressaltando alguns aspectos importantes da Lei 8429 de 1992. O ponto de partida é o texto constitucional. Nós temos a previsão da improbidade no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. E a lei que regulamenta o artigo 37, parágrafo 4º, é a lei número 8.429/92. São fundamentos constitucional e legal da improbidade administrativa no nosso ordenamento jurídico. Então vamos lá, olha o que diz a questão. Sobre improbidade administrativa, na forma como disciplinada em legislação federal, que é a Lei 8429 de 92, é correto dizer que, letra A, o agente público, que não precisa ser necessariamente um servidor público, pode praticar um ato de improbidade sem se enriquecer ilicitamente e sem causar um prejuízo financeiro aos cofres públicos. Essa alternativa está correta. Por quê? Inicialmente, de acordo com os artigos 2º e 3º da Lei 8429, quem é que pode ser um sujeito ativo de uma improbidade administrativa? Muita gente pensa que é só o servidor público. Total equívoco. Inicialmente, de acordo com o artigo 2º, qualquer agente público pode praticar um ato de improbidade. Seja ele servidor público, empregado público, contratado temporário, basta que exerça uma função pública para ser qualificado como agente público e, consequentemente, ser sujeito ativo de um ato de improbidade administrativa. E o segundo ponto, que está no artigo 3º, também o terceiro, aquela pessoa que não é enquadrada como agente público. O terceiro, quando ele induz ou concorre com a prática do ato, ou tem algum tipo de benefício, direto ou indireto, também pode ser sujeito ativo de um ato de improbidade. Então, inicialmente, o agente público, mesmo que não seja servidor público, como diz a questão, pode praticar um ato. E olha a segunda parte da questão. É possível praticar um ato de improbidade sem causar enriquecimento ilícito e sem causar um prejuízo financeiro aos cofres públicos. A alternativa correta. Por que razão? Existem, genericamente, 3 tipos ou espécies de atos de improbidade previstos na Lei 8429. Artigo 9º, ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito. Artigo 10, ato de improbidade que causa um prejuízo ao erário. Erários são os cofres públicos, é o patrimônio público. E o artigo 11, ato de improbidade que ofende princípios da administração pública. Esses atos de improbidade são autônomos, são independentes. Então eu posso praticar um ato, mesmo que não me enriqueça ilicitamente, mesmo que não cause um prejuízo ao erário, porque autonomamente nós temos esse ato previsto no artigo 11. Até o momento, a alternativa correta. Letra B. A obrigação do ressarcimento do dano se restringe aos atos de lesão ao patrimônio público dolosos, sejam omissivos ou comissivos, diante da necessidade de se demonstrar o ânimos do agente. Além disso, não se admite a transmissão de qualquer sanção ao sucessor hereditário. 2 erros nessa questão. Primeiramente, quando nós falamos no artigo 10, quando nós falamos em atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, eles podem ser praticados na modalidade dolosa ou culposa. Dá uma olhada na lei. Percebam que no artigo 9º, vocês não encontram nenhuma menção à modalidade dolosa ou culposa. No artigo 11 também não encontra nenhuma menção, apenas no artigo 10. Qual é a conclusão que nós chegamos? O ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, previsto, portanto, no artigo 9º, pode ser praticado apenas na modalidade dolosa. Já o ato de improbidade previsto no artigo 10 pode ser praticado na modalidade dolosa ou culposa. E o artigo 11, se também não tem aquela menção que faz o artigo 10, somente pode ser praticado na modalidade dolosa. Esse é o primeiro erro da questão. E o segundo erro, dá uma olhada no artigo 8º da Lei 8429 de 92. É possível, sim, a transmissão de algumas sanções, não todas, mas apenas as sanções de natureza patrimonial. Até que limite? Até o limite do valor da herança. 2 erros na letra B. Letra C. O Ministério Público é o legitimado ativo exclusivo para a propositura de uma ação de improbidade administrativa. Errado. De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, tanto o Ministério Público quanto a pessoa jurídica prejudicada podem propor ação de improbidade administrativa. Agora, um cuidado. Quando o Ministério Público não é o autor da ação, necessariamente ele atuará como custos legis, ou seja, como fiscal da lei. Tá? E o erro da questão, errada, letra C. Letra D. Diante do princípio da segurança jurídica, as sanções necessitam do trânsito em julgado da decisão condenatória em ação de improbidade. Da mesma forma, diante da gravidade do ato, a ação de improbidade ela é imprescritível.
Olha o detalhe. Primeira parte, já tem um erro. Olha o que diz. Diante do princípio da segurança jurídica, todas as sanções precisam de trânsito julgado. Está errado. Ah, eu não concordo. Não interessa que você não concorda. Você vai levar essa observação para a prova de concurso. Gente, apenas 2 sanções, de acordo com a Lei 8429, precisam do trânsito julgado. Primeira sanção, perda da função pública. Segunda sanção, suspensão dos direitos políticos. De acordo com a literalidade da lei, as outras sanções não necessitam do trânsito em julgado da sentença condenatória. E o segundo erro diz que a ação de improbidade ela é imprescritível. O artigo 23, dá uma olhada depois no artigo 23. O artigo 23 da Lei 8429 prevê qual é o prazo de prescrição para a aplicação das sanções e para a propositura da ação de improbidade. Recapitulando, artigo 23 prevê os prazos prescricionais para a propositura de uma ação de improbidade e, consequentemente, a aplicação das sanções que estão previstas lá no artigo 12 da Lei 8429. Uma observação, uma ressalva. Tem uma das sanções previstas lá no artigo 12, que é o ressarcimento integral do dano. O que é que a gente leva para a nossa prova da OAB, para a nossa prova de concurso? Essa sanção é imprescritível, porque é uma ação de ressarcimento. De acordo com o artigo 37, parágrafo 5º do texto constitucional, não há de se falar em prazo prescricional para as ações de ressarcimento. Então essa é a única ressalva que nós encontramos na Lei 8429 de 1992. Beleza? Vamos estudar. Quero ver todo mundo estudando. Até a próxima.